Meus irmãos, boa noite. Que a paz e a luz do divino Messias Jesus preencha nossos corações, hoje e sempre. Aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, para realizarmos a leitura do Evangelho, para compreendermos os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita, à luz da doutrina espírita, né? Esmiuçando tudo aquilo que ele quis nos passar, que ele nos passou e às vezes algum entendimento não foi possível, né? Então a doutrina espírita traz esses ensinamentos de forma mais detalhada, esmiuçada, para que a gente possa melhor compreender tudo que Jesus nos trouxe, né? Elevemos o pensamento ao alto, mentalizamos o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga que nos auxilia, afastando os pensamentos errados, negativos, vibrando luz mais intensa, para que estejamos em sintonia com o alto, com os irmãos espirituais que nos auxiliam. Fortalece a nossa alma, nosso espírito, Senhor, fortalece a nossa mente e nosso coração, que estejamos todos numa só vibração, no pensamento positivo, para que esse evangelho seja bastante favorável a todos nós e familiares também. Que assim seja. Vou sortear aqui uma página do evangelho. Caiu. Pecado por pensamento adultério. Pecado por pensamento adultério, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério, mas eu vos digo que quem tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela, em seu coração. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento qualquer, como por exemplo nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos anjos, dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem um coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Ora, o que Jesus estava dizendo aqui. Quando a gente fala em adultério, a gente pensa logo em traição, né, de relacionamento, homem e mulher, né? Mas Jesus empregava a palavra adultério para designar também a questão da traição, seja ela qual fosse, né? Traição de confiança, traição de pensamentos negativos, pensamentos em que você deseja o mal ao outro, né? Principalmente se aquela pessoa a quem você está desejando mal é uma pessoa de seu relacionamento, que tem uma certa amizade, então isso é um adultério, é uma traição, né? Então Jesus designava a palavra adultério como forma de empregar a palavra traição, né? Seja qual fosse o contexto, né? Então é importante saber que a gente trai por pensamento, né? Seja na questão de relacionamento conjugal ou relacionamento de namoro, né? Ou relacionamento mesmo de amizade, relacionamento de confiança no ambiente de trabalho, tudo isso Jesus considerava como adultério, né? Como uma relação de traição, né? E aí se fala da questão do pensamento, né? Porque a gente mesmo a gente convencionou dizer que o adultério só se dá quando se consuma, quando ele é consumado, né? E na verdade você já está cometendo adultério no pensamento. A traição já está no teu pensamento. Quando você planeja algo, quando você já está planejando trair alguém, seja na relação conjugal ou na relação de confiança, de amizade, você pensa nisso, mas não converte isso em ação, mesmo assim você chega num estágio que é de adultério, né? Por isso que lá nos 10 mandamentos ele diz: não cometerás adultério, ou não cobiçarás a mulher do próximo, né? E muita gente diz: olha, não é a mesma coisa, não. Quando você cobiça, está só no pensamento. Eu estou ali só pensando, só desejando. E quando eu cometo o adultério em si, né? Quando eu traio a confiança de alguém, né? Aí eu estou consumando o fato. Mas isso vai desde o momento em que você deseja, em que você já está no teu pensamento, né? Então, por isso se fala muito da questão de vigiar o pensamento, porque quando tu vigia teu pensamento e não cometer atos errados, né, tu evita que aquele fato seja consumado.
né? Porque você já está cometendo um adultério num pensamento, mas se você não vai adiante, pelo menos o fato em si não aconteceu, né? Você ficou só no pensamento. Aí você tem que trabalhar para que teu pensamento, para que tu vigie teu pensamento, ele não chegue nem a pensar sobre aquilo, nem a desejar, né? Onde tu possa ter uma relação com o outro de sinceridade, de verdade, né? Na verdade, baseado na verdade, seja na relação conjugal, de namoro ou de amizade mesmo, né? Então vamos ver mais o que é que ele diz aqui, ó. Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, ela se esclarece e se despoja pouco a pouco das suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, pois, o resultado da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar. Ela não cederá se apresentar a ocasião para satisfazer um mau desejo. E depois que tiver resistido, se sentirá mais forte e alegre com a sua vitória. É justamente isso que a gente acabou de falar, né? Quando você resiste a algum mal, você está saindo vitorioso, né? Veio aquele pensamento, você resistiu e não cometeu aquele mal, aquele erro, você já deu um grande passo para que tu vigie teu pensamento e não deixe que aquele pensamento tome conta de ti, né? Esse pensamento negativo, ele não avance, não vá adiante, entendeu? Então você vai sair, se você tem essa resistência, você vai sair mais fortalecido, é o que ele diz aqui, né? Para que numa próxima situação você tenha mais força para resistir, né? Tomar as decisões mais corretas, mais acertadas, mais assertivas, né? Aí ele diz: aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para um ato mau. Se não realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse, olha, né? Então, aquela pessoa que tem um desejo ativo mesmo de cometer o mal, que não se arrepende, né? Ele diz que ele é tão errado, ele é tão pecador como se tivesse cometido, porque o desejo está nele. Ele está com desejo de fazer, ele não se arrepende, ele não recua, ele só faltou a oportunidade para que ele pudesse fazer, para que ele pudesse cometer. Então, eu posso dar um exemplo. Você deseja uma determinada mulher que é casada, mas você ficar planejando ali alguma forma de encontrar com ela, né, de encontrar em determinado lugar, né, fica assediando, cercando, né, até que ela ceda aquelas investidas, né, aquelas suas investidas. Então você fica ali procurando um espaço e muitas das vezes falta uma oportunidade porque falta oportunidade para que ela tenha um horário disponível para que o seu companheiro ou companheira não flagre, né, ou descubra, né, e ele fica ali naquela vontade, naquele desejo e não consegue, né? Então ele diz, ele é tão culpado como se realmente tivesse cometido, por conta da intenção dele. É diferente daquele que pensa, mas não comete. Ele pensa, ele nem arquiteta, nem planeja, ele parou no pensamento, que já é cometer um adultério, né, segundo as explicações do Evangelho. Mas é diferente daquele que realmente ficou tentando, procurou de alguma forma cometer esse adultério de relacionamento, ou como pode ser um adultério também, como o próprio Evangelho explica, de traição, de amizade, né? Ele ficou tentando, planejando, mas não conseguiu, né? Faltou oportunidade. Então é que ele diz, olha, é tão errado como se tivesse conseguido. E aquele que pensou, mas recuou, aí ele tem sua parcela de culpa, mas bem menos do que aquele que ficou ali planejando e não conseguiu porque faltou oportunidade. Não é? Em resumo, a pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela que vem em pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, quem tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Em uma o trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos
e dos pensamentos do homem, né? Então é o que eu falei. Em que patamar você se encontra? Naquele em que você planeja, mas se arrepende, recua, fica só no pensamento, né? Aquele em que você tenta fazer, tenta conseguir, mas não consegue realizar aquilo que tu planejou por falta de oportunidade, ou aquele patamar em que você planeja de forma bem efetiva, de forma bem eficaz e consegue obter êxito, né, nesse mal que você planejou, né? Então são os estágios. Em que estágio você se encontra? Em que estágio nós nos encontramos? Né? Em que estamos efetivamente planejando para conseguir, ou aquele em que vem no pensamento, mas a gente recua, a gente consegue frear, né? Então a gente está realmente num progresso. Quando a gente está num pensamento de fazer algo errado e consegue recuar, se arrepender, a gente está ali num processo, né, de esforço, de batalha contra si mesmo. E naquele em que o pensamento não chega, né, você não chega nem a pensar, nem a cogitar em fazer algo de errado, né, não pensa nem cogita de trair, né, não passa isso nem pela sua cabeça, né, esse aí, né, já conseguiu vencer as más tendências, né? Todo aquele que luta contra o mal e consegue obter êxito e não cometer essa maldade, de não cometer nem o pensamento, né, de adultério, de traição, esse aí já é um vitorioso. Esse conseguiu vencer uma barreira gigante no processo evolutivo, né, dentro do planeta em que vivemos, que é de expiação e provas, né? São provações diversas, expiações do passado, e que a gente está aqui para vivenciar essas experiências e vencê-las todas, né? Por isso que é importante cada encarnação, cada processo de reencarnação é uma vitória que a gente obtém. E aí a gente desencarna, passa um período lá no plano espiritual, planejando uma próxima encarnação, para a gente ir resgatando aos poucos, né? O débito que é gigante, a gente vai resgatando, passando por provações, né? Sem sofrimento. Tem o sofrimento, mas como você lida com esse sofrimento, né? Existe sofrimento. Como é que esse sofrimento está no teu pensamento? Como é que você lida com ele, né? Não é que eu tenha que aceitar tudo de braço cruzado, eu vou lutar pela minha felicidade, né? Por aqueles que estão à minha volta, né? Buscar lutar contra as suas más tendências, suas imperfeições, para que a gente saia vitorioso, para que a gente retorne à pátria celeste, ao plano espiritual, com a certeza que cumpriu, né, tudo aquilo que foi designado, né? E a gente vai estar sendo recebido no plano espiritual pela espiritualidade, pelos nossos irmãos espirituais, familiares que já nos antecederam, amigos, aqueles que ficaram lá antes da gente reencarnar, né, vibrando por nós. É uma luta. Quando a gente desce aqui na Terra, né, existe todo um processo que é planejado, né, um contrato, né, se assim quiserem melhor falar. Existe um contrato que a gente assina e diz, olha, vai descer, vai para a Terra, vai passar lá por provações, resgates, vai passar por diversas situações e que tu vai testar em que patamar você está, em que situação você se coloca para vencer, né? Até onde eu posso ir, quais são as tentações ao qual eu vou passar, as tentações que vão me atingir, como é que eu vou lidar com isso. Então, todo tempo a luta é contra você mesmo e não contra o outro, né? O outro, às vezes, é só um instrumento para que você possa testar a si mesmo, né? E como você lida com as suas limitações, né? Até onde eu posso ir, minha consciência, eu consigo vencer a questão da luxúria, a questão da avareza, eu consigo vencer a questão do orgulho, da vaidade, né? Do orgulho principalmente, né? De não aceitar às vezes provocações, né? E não se colocar por baixo. Aquele, muitas vezes o maior é aquele que recua diante das provações, das provocações, né? Eu recuo, não aceito provocação, né? Agir de forma inteligente e equilibrada. E principalmente nos dias atuais, o planeta está precisando muito disso, de oração, de equilíbrio, para que a gente não se deixe envolver por aqueles que estão mais desequilibrados, né? Querendo levar um número maior, né, de pessoas para um caminho errado, né? Então, é ter atenção com aqueles que estão à nossa volta, quem são aqueles com quem nos relacionamos, né? Quem são realmente nossos amigos, nossos irmãos, né? Para que a gente possa realmente estar vigilante, né? Não cair em tentação. Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus nos envolva hoje, agora e para todo sempre. Muita paz.